O tema é a inteligência artificial ao serviço do treinador, aplicações práticas e ferramentas de apoio, com André Rocha, Nuno Mateus, Pedro Sequeira. André Rocha, que vos encontra aqui à minha direita, é especialista em acelerar o desenvolvimento de software e analisar o impacto real da inteligência artificial no futuro de hoje e nas vidas das pessoas, com mais de 20 anos de experiência na área do desporto e marketing e co-fundador da Hoopers e Video Observer. Nuno Mateus é investigador de ciências do desporto, com especialização em análise de performance em desportos coletivos, monitorização integrada do atleta em contexto de treino e fora de treino, tecnologias aplicadas ao desporto e análise e visualização de dados. E Pedro Sequeira, como conhecem, é o nosso presidente da Confederação de Treinadores, é também professor coordenador na Escola Superior de Rio Maior, presidente também da Comissão de Métodos da Federação Europeia de Handball, membro da Comissão Executiva da Federação Europeia de Handball e do International Council for Coaching Excellence e árbitro no Tribunal de Desporto. Portanto, peço que subam ao palco agora para acompanhar o André, que é para ele não se sentir tão pressionado, apesar desta luz. Mas a dele não é a primeira, acho eu, pelo menos foi o que me disseram. Ou é? Não? Estou com algumas dificuldades técnicas. Ao segundo a classe do futsal. Deixa eu ver. Então, senhor, Nuno Mateus. Pronto, está passada a bola. Espera aí, fazemos assim, quer dizer? Cuidado. Melhor fazeres ao contrário, André. Não, mas a mim pediram uma Está ali. apresentação. Está outro. Ok. Posso começar? Antes de mais, boa tarde a todos. Permitam-me começar por agradecer à Confederação de Treinadores o convite para estar aqui hoje, neste evento, e também parabenizá-los pela organização deste congresso, porque é, sem sombra de dúvida, um evento ímpar em território nacional no que ao desporto diz respeito. Inteligência artificial. Ao longo dos próximos minutos, vou procurar demonstrar-vos a pertinência da inteligência artificial, onde começamos, onde nos encontramos e para onde caminhamos, e para isso mostrar-vos algumas áreas-chave nas quais a inteligência artificial já é utilizada ou tem potencial para ser integrada. Contrariamente àquilo que a maioria de nós pensa, a inteligência artificial não nasceu ontem. A inteligência artificial já existe há muitos anos. E, na minha opinião, um dos marcos mais importantes foi durante a Segunda Guerra Mundial, onde um senhor chamado Alan Turing, aqui representado por um ator de Hollywood, desenvolveu uma máquina capaz de decifrar as mensagens codificadas pelos alemães. Isto possibilitou não só os aliados ganharem a guerra, mas também demonstrou pela primeira vez a capacidade de uma máquina em realizar tarefas cognitivamente exigentes, algo que até então se acreditava ser somente exclusivo dos seres humanos. A partir desse momento surge o conceito de máquinas inteligentes, aquilo que hoje em dia nós conhecemos como inteligência artificial. E hoje em dia as máquinas não se limitam a processar informação, as máquinas movem-se, as máquinas adaptam-se e as máquinas interagem com o ambiente. E à medida que a inteligência artificial vai começando a fazer parte do nosso dia-a-dia, há determinado vocabulário que nós começamos a ouvir frequentemente e que também utilizamos, mas que nem sempre sabemos bem qual é o seu significado. E um desse vocabulário é, por exemplo, o conceito de Big Data. E Big Data diz respeito a grandes quantidades de dados, que no caso do desporto podem ser, por exemplo, dados de GPS fornecidos diariamente acerca da intensidade e volume de treino. Um outro conceito que é amplamente utilizado hoje em dia é o conceito de Machine Learning. E Machine Learning não é nada mais, nada menos do que algoritmos que aprendem com os dados. E quantos mais dados tivermos, melhores e mais úteis vão ser esses algoritmos. Machine Learning já é utilizado neste momento por parte das equipas de alto rendimento, por exemplo, quando o treinador quer saber se um jogador está apto ou não está apto para treinar em virtude de questões de fadiga.
E depois há um outro conceito que é o conceito de Deep Learning, que é uma forma mais avançada de Machine Learning, capaz de decifrar dados mais complexos, como por exemplo imagens ou vídeos, e que neste momento já é utilizado pelas equipas de alto rendimento para identificar padrões comportamentais entre colegas de equipa que se repetem várias vezes durante um jogo. Então, e em que áreas a inteligência artificial pode ser utilizada ou pode ser integrada? Neste momento já é utilizada na otimização da carga de treino, é utilizada na prevenção de lesões, é utilizada na análise da performance, é utilizada no scouting de jogadores e, na nossa opinião, tem potencial para ser integrada na monitorização do comportamento fora de treino dos jogadores, na monitorização da sua qualidade de sono e também na gestão do ciclo menstrual no desporto feminino. Focando-me inicialmente nas duas primeiras, sem sombra de dúvida, e o painel anterior estava a falar sobre isso, o aparecimento dos sistemas de tracking, por exemplo, os sistemas GPS, vieram possibilitar um verdadeiro salto qualitativo, porque começaram a disponibilizar muitas variáveis, algumas delas em tempo real, sobre o esforço dos jogadores e a intensidade e o volume de treino. Contudo, um problema persistia, que era a dificuldade dos treinadores em personalizarem o treino de acordo com as necessidades individuais do jogador. Neste momento, graças a ferramentas como, por exemplo, a Atlética, esse problema já não existe. Porque a Atlética, a partir dos procedimentos de Machine Learning, consegue realizar ou relacionar dados de diferentes dimensões que depois conseguem fazer alterações individuais e dinâmicas ao treino de um atleta. Um exemplo prático. Eu estou a correr, a Atlética está a monitorizar a distância que eu já corri, está a monitorizar o pace ou o ritmo com que eu estou a correr, ao mesmo tempo está a monitorizar qual está a ser a minha resposta fisiológica àquela quantidade de exercício, vai monitorizar a minha recuperação pós-treino e depois ainda tem em consideração aquilo que foi inicialmente prescrito pelo treinador. E depois, relacionando estas 4 fases, vai conseguir fazer adaptações individualizadas, dinâmicas ao treino dos nossos atletas, adaptações essas que são baseadas em evidência, porque são baseadas em dados. Isso vai nos permitir abandonar aquela ideia tradicional do one size fits all. Um outro instrumento que está a ser amplamente utilizado é, por exemplo, o IMO S Pro, que consegue dar feedback em tempo real acerca do esforço dos jogadores, bem como da intensidade e volume do treino. Neste vídeo que vocês estão a ver aqui, o que é feito? É definido um alerta para uma variável. É escolhida a distância percorrida, definindo o limite de 2 km e em treino, quando os atletas ou quando os jogadores atingem esses 2 km, o sistema dá um feedback ao treinador. E o treinador, durante a sessão de treino, no momento, vai conseguir fazer adaptações ao treino. Isto demonstra o quê? Estas duas plataformas demonstram como a inteligência artificial já está a alterar a forma como nós monitorizamos, como nós treinamos, está a melhorar a nossa qualidade de treino, o que se vai repercutir numa melhor performance por parte dos nossos atletas. Um outro problema que tem preocupado as equipas técnicas, os cientistas do desporto em todo o mundo, é a questão das lesões. Porque se nós, por exemplo, se olharmos para as 5 principais ligas europeias de futebol, nós vemos que o número de lesões tem aumentado substancialmente de ano para ano. E se nós olharmos para o custo associado a essas lesões nos últimos 5 anos, ascende os 3,45 bilhões de euros. Os 3,45 bilhões de euros. O que é que mostra? Mostra que é urgente nós fazermos algo relativamente às lesões. Ou para tentarmos antecipar lesões, ou para gerirmos melhor as lesões. E, de facto, há inúmeras equipas da Premier League, da NBA, que já adotaram sistemas, como, por exemplo, a Zone 7, que faz uso, mais uma vez, dos procedimentos de Machine Learning para tentar prever quando um jogador se está aproximado da lesão. Para isso, tem em consideração as variáveis diárias de intensidade e volume de treino, tem em consideração o histórico clínico daquele jogador, quantas vezes já se lesionou e em que zona já se lesionou, tem em consideração a altura, peso, experiência e posição onde joga esse jogador, ainda tem em consideração fatores contextuais, por exemplo, intervalos entre jogos. Alguns desses sistemas dizem que conseguem predizer com 80% a possibilidade de ocorrer uma lesão. No entanto, aqui nós também temos de ter um bocadinho de espírito crítico e não acreditar totalmente neste tipo de inteligência artificial. Porque nós sabemos que as lesões, pode ocorrer por fadiga muscular, mas também pode ocorrer por contacto, pode ocorrer por fatores psicológicos, pode ocorrer por fatores nutricionais.
ok? Então, a inteligência artificial, neste caso, não vai substituir o olhar clínico integrado da equipa técnica, no entanto, é um poderoso complemento para identificar riscos antes deles acontecerem. Duas outras dimensões onde a inteligência artificial já é amplamente utilizada é, por exemplo, a análise da performance e o scouting dos jogadores. Alguns de vocês não sabem, mas este senhor chamava-se Charles Ripp. E na década de 50 foi um dos grandes precursores da análise do jogo no futebol. E o que é que o Charles Ripp fazia? Ia, na década de 50, ia aos estádios da Liga Inglesa e apontava quantos passes as equipas faziam antes de alcançar um gol. Neste momento, e agora que estamos quase em altura do Mundial, por exemplo, daqui a uma semana, quando começar o Mundial, todos os jogos do Mundial vão ter sistemas ópticos, isto é, câmaras dentro do estádio, que vão recolher a 25 Hz, isto é, 25 registros por segundo, do movimento da bola e do comportamento do jogador. O que é que isto faz? Com que no final de um jogo sejam gerados milhões e milhões de dados. Enquanto nós, há 70 anos atrás, conseguíamos interpretar o caderninho de notas do Charles Ripp, nenhum de nós aqui tem competência para interpretar esses milhões e milhões de dados. Mas quem é que tem? A inteligência artificial tem. A inteligência artificial consegue utilizar estes dados para melhor identificar e prever comportamentos individuais e coletivos e para auxiliar os treinadores a tomar melhores decisões e decisões mais rápidas. Continuando no Mundial. No Mundial de há 4 anos atrás, no Qatar, a FIFA disponibilizou uma aplicação para toda a gente que estava no estádio. E era free, grátis, instalar essa aplicação, as pessoas pegavam no telemóvel e escanizavam o campo. E depois clicavam num jogador que quisessem. E em tempo real tinham acesso à distância percorrida por esse jogador, aceleração, passes, assistências, remates e zonas do campo onde ele exercia o maior raio de ação. Imaginem, eu quero dizer isto ao Charles Ripp há 70 anos atrás. Ele ia dizer que estávamos loucos, que isso era impossível de conseguir. Mas neste momento já é possível. Isto mostra como a inteligência artificial está a aproximar adeptos, equipa técnica e analistas em torno de uma linguagem comum, que são os dados. Neste momento, a inteligência artificial no alto rendimento já é utilizada, por exemplo, para identificar então, padrões de comportamento de equipas entre jogadores da mesma equipa ou entre adversários e como é que esses comportamentos grupais variam de acordo com diferentes zonas do terreno de jogo ou de acordo com diferentes momentos do jogo. Já é utilizado para prever comportamentos do jogador, isto é, com base no histórico do jogador, Nuno Mateus, que tem o adversário a essa distância e tem a tabela ali, o sistema consegue predizer que há uma probabilidade de 70% do Nuno lançar ao cesto. Há uma probabilidade de 20% de passar a bola ao Pedro. E o Pedro naquela posição, com a distância dos adversários e com a tabela ali, tem uma probabilidade de 50% de se lançar ao cesto e converter o lançamento. Há bocado estávamos a falar da análise de jogo no painel anterior e neste momento já há equipas que não utilizam analistas, não têm analistas para fazer os cortes de jogo. Porque a inteligência artificial já sabe identificar o que é uma bola parada no futebol, já sabe identificar o que é um pick and roll no basquetebol, já sabe identificar o que é uma transição no handball. Não precisamos de lá ninguém a cortar vídeo. E para além disso, a inteligência artificial já está a auxiliar os treinadores a tomar decisões. Este exemplo que vocês têm aqui, equipa azul está a atacar, equipa branca está a defender. E depois vocês ainda veem uma equipa transparente. A inteligência artificial a dizer onde é que os jogadores brancos deviam estar posicionados para impedir o cesto da equipa adversária. Okay? Já dá feedback aos treinadores de como é que as equipas se devem posicionar, do ponto de vista tático e estratégico. Equipas de alto rendimento têm protocolos assinados com empresas de inteligência artificial e tecnologia. O Liverpool tem um protocolo com a Google, com a inteligência artificial da Google, para ter uma melhor performance nas bolas paradas, como por exemplo os cantos. O Manchester City, há 5 anos atrás, contratou um grupo de astrofísicos, não para estudar a origem do universo, mas para os auxiliar a tratar e a interpretar as quantidades massivas de dados que são geradas após cada treino e após cada competição. O Sevilha assinou um protocolo com a IBM, na qual desenvolveram uma plataforma de recrutamento de jogadores. Selecionam um jogador de outra equipa,
tendo em conta características físicas, técnico-táticas desse jogador, inserem no plantel do Sevilha e aquilo dá um score, positivo ou negativo, consoante o jogador vai trazer coisas boas ou negativas para a equipa. Equipas como, por exemplo, o Chelsea utilizam no recrutamento de jogadores, o Nordsjælland e o Brentford a mesma coisa, para recrutarem talentos a baixo custo e depois os venderem a elevados montantes. E, por exemplo, o general manager dos Philadelphia 76ers já disse que utiliza inteligência artificial para criar o roster, para criar a equipa no início da temporada. Um exemplo de uma ferramenta de inteligência artificial, o 12GPT. Nós conseguimos falar com ele pelo nosso WhatsApp. Eu instalei no meu WhatsApp. Este é o meu WhatsApp. E eu fiz uma pergunta acerca do Giovanni Kenda. O que é que ele achava do jogador Giovanni Kenda? E ele, em tempo real, traçou-me o perfil do Kenda, disse-me os pontos fortes e pontos fracos e explora e constrói-me um relatório acerca de aspectos ofensivos, defensivos e de criação do Giovanni Kenda. Isto em segundos. Eu não precisei de observar 100 jogos do Kenda, bastou-me uma mensagem e passado 10 segundos tive esta resposta. E eu não fiquei satisfeito, ainda lhe fui fazer mais 2 questões. Pediu para comparar o Kenda com o Yamal, que na altura o Yamal também estava a aparecer. Ele diz-me que eles jogam em posições diferentes, porque o Kenda naquele momento fazia o corredor inteiro do Sporting. Então depois eu pedi para comparar com o Pedro Porro, que era o antigo defesa direito do Sporting. E depois vocês vão ver que ele, numa questão de segundos, vai-me traçar um perfil e vai-me apresentar um gráfico de radar sobre o Pedro Porro e o Giovanni Kenda. No fundo, eu scanizei todo o perfil do Giovanni Kenda em 3 mensagens em 3 minutos. Ok? Não precisamos de analistas a ver e a ver jogos. Uma outra área We're onde a here in Senegal, inteligência... partner with the Senegalese National Olympic Committee. Uma outra área onde a inteligência artificial já está a ser amplamente utilizada é na identificação de talentos. Por exemplo, este exemplo que eu tenho aqui, a Intel, empresa de informática, o Senegal e o Comitê Olímpico Internacional assinaram um protocolo e criaram uma equipa onde essa equipa está a viajar por diferentes zonas do Senegal. E com base numa aplicação, num telemóvel e num computador, está a fazer determinados testes físicos e técnicos aos jovens e crianças do Senegal e imediatamente o sistema consegue dizer qual é o potencial de talento daquele jogador. E diz ainda qual é o desporto mais indicado para aquele jogador. No fundo, é uma scanização inteligente feita à escala. Um outro software, por exemplo, o AO.io, o que é que faz? Basta termos o software instalado como uma aplicação no telemóvel, chegamos aos nossos treinos, metemos o telemóvel no meio-campo, fazemos alguns exercícios físicos e técnicos, como contornar cones com os nossos jogadores, e imediatamente coloca o nosso jogador num perfil ou numa plataforma de dados onde o caracteriza de acordo com o seu potencial talento. E nós podemos fazer isto para os nossos jogadores, podemos fazer isto para os nossos familiares, para quem quisermos. Necessitamos apenas de um telemóvel e de instalar a aplicação, que é totalmente free. Ok? Eu posso-vos dizer que há equipas que recentemente ganharam a Liga dos Campeões, que têm jogadores nas suas camadas jovens, com recurso a esta plataforma. Os próprios jogadores não jogavam de forma federada, filmaram-se, meteram-se na plataforma, foram recrutados e um deles já tem internacionalizações pela seleção inglesa masculina. No entanto, aqui também precisamos ter um bocadinho de cuidado, porque há determinadas habilidades ou competências dos talentos que fogem à inteligência artificial. A inteligência artificial, no seu radar, não consegue identificar quais são os jogadores resilientes, quais são os jogadores criativos, quais são os jogadores que apresentam maior treinabilidade, quais são os jogadores que têm mais liderança, quais são os jogadores que têm vontade de competir e vontade de ganhar. E, porventura, como nenhum destes jogadores é o mais alto, é o mais rápido e é o mais forte, a inteligência artificial não ia conseguir recrutar como talento o jogador de futsal mais titulado da história, não ia conseguir detectar e recrutar como talento um campeão europeu de 2016, não ia conseguir recrutar o playmaker da Seleção Nacional de Handball há vários anos e não ia conseguir recrutar o capitão da Seleção Nacional de Rugby.
Outras áreas nas quais nós achamos que a inteligência artificial tem potencial para ser integrada. Por exemplo, monitorização da qualidade de sono. E porquê qualidade de sono? Porque hoje em dia já temos literatura que nos demonstra que os desportistas dormem menos que os não desportistas e que a população desportiva apresenta um déficit de sono. Isto tem consequências. Porque se nós montarmos uma pirâmide com as consequências de um mau sono ou de um sono insuficiente, na base temos as questões cognitivas. Os jogadores não decidem tão bem, têm mais dificuldade em ler o ambiente e em absorver informação em treinos cognitivamente exigentes. Num segundo patamar, os jogadores pioram ou diminuem a taxa de produção de força, velocidade e cometem mais erros técnicos. E no último patamar, já temos estudos que nos dizem que os desportistas que dormem menos e pior apresentam um maior risco de lesão. E a questão é, como é que nós monitorizamos o sono? E hoje em dia não nos faltam ferramentas para monitorizar o sono. Nós podemos monitorizar a partir de wearables, nós podemos monitorizar a partir de sensores, a partir de roupa inteligente, há pijamas inteligentes que conseguem monitorizar o sono e até wearables que funcionam por ondas de rádio. Todos eles recolhem variáveis muito idênticas. Latência, quanto tempo é que o jogador demora a adormecer. Índice de fragmentação, se o jogador tem um sono com muitas interrupções. Eficiência, quanto tempo é que o jogador está a dormir do tempo que está deitado. E nós não conseguimos monitorizar todos estes dados de dia para dia de uma equipa inteira. No entanto, a inteligência artificial consegue. E a inteligência artificial vai conseguir detectar um padrão de sono irregular que o treinador tem de saber, porque é significado que o jogador não recuperou devidamente. E nós sabemos que o sono é o método base e o método principal da recuperação desportiva. Um outro problema que tem preocupado os cientistas do desporto e as equipas técnicas cada vez mais é aquilo que os jogadores fazem fora do período de treino. Isto é, quando não estão a treinar e quando não estão a dormir, o que é que eles fazem? Porque nós também aqui temos literatura científica que nos diz que os desportistas, e quando eu digo desportistas, desportistas jovens, desportistas profissionais e até desportistas olímpicos, são tão ou mais sedentários que os não desportistas. Isto tem consequências, porque nós já temos literatura que demonstra que os desportistas mais sedentários fora do período de treino são aqueles que têm mais massa gorda. Por exemplo, estudos do meu doutoramento, nós chegámos à conclusão que os desportistas mais sedentários eram aqueles que tinham pior performance em situação de treino de futebol. Também chegámos à conclusão que quando avaliamos a qualidade de sono, não faz sentido nós avaliarmos o impacto do treino no sono, temos de avaliar o impacto do fora de treino mais o treino no sono, porque o treino é uma porção muito curta do dia-a-dia. Temos de avaliar o impacto do dia inteiro no sono do atleta. E para além disso, cientistas norte-americanos chegaram à conclusão que os benefícios que advêm da prática desportiva podem ser diminuídos, mitigados, se os desportistas, após treino ou antes do treino, tiverem muito tempo em comportamento sedentário. No entanto, com isto, eu não quero dizer que os desportistas não devem descansar. Claro que os desportistas devem descansar. Mas, porventura, podemos falar num sedentary rest, que é o jogador treina de manhã e passa o resto do dia sentado, ou podemos falar num active rest, que é o jogador treina de manhã e depois à tarde, em sua casa, levanta-se de hora a hora ou de 2 em 2 horas durante 2 ou 3 minutos para subir e descer as escadas, para dar uma volta à casa ou para fazer atividades leves em ginásio ou numa piscina. Como é que nós monitorizamos? Hoje em dia não nos falta ferramentas para monitorizar atividade física e sedentarismo. 90% dos que estamos aqui temos um relógio inteligente que nos diz quantos passos nós demos durante o dia. Podemos instalar aplicações, podemos comprar acelerómetros. E para nós é muito difícil avaliar estes dados todos, mas vou-vos mostrar a seguir que a inteligência artificial consegue processar tudo isto. Então, uma outra última dimensão, desculpem, que me ia esquecendo, a gestão do ciclo menstrual. A literatura não é unânime no impacto que as diferentes fases do ciclo menstrual têm na performance e na recuperação das atletas. Mas uma coisa que é praticamente unânime é as atletas dizerem que as diferentes fases do ciclo menstrual têm um impacto na sua performance e na sua recuperação. E hoje em dia nós já temos ferramentas de inteligência artificial que referem que conseguem detectar a fase do ciclo menstrual com uma eficácia acima dos 85%.
Então a inteligência artificial pode utilizar esta informação para melhor personalizar os treinos dessas atletas de acordo com as oscilações hormonais que têm ao longo do macrociclo de treino. Então vamos imaginar uma situação agora. Se nós dividimos todas as áreas que eu vos apresentei até agora, temos 5 dimensões. Dimensão pessoal, treino, jogo, sono e atividade física e sedentarismo. Dimensão pessoal, por exemplo, idade, peso, altura de um jogador. Treino, carga interna e carga externa de treino. Que distância corre, quantas acelerações, quantos impactos e como é que o corpo reage a essa carga externa. Jogo, exatamente a mesma coisa. Sono, se dorme bem, se dorme mal, se dorme o suficiente ou não. E atividade física e sedentarismo, se passa muito tempo sentado ou não. Vamos pensar numa variável pessoal, como por exemplo, variabilidade da frequência cardíaca, que é algo muito específico, individual. Para nós recolhermos dados de variabilidade da frequência cardíaca, precisamos de sistemas que recolhem a 250 Hz, 250 registros por segundo. Se nós monitorizarmos a variabilidade da frequência cardíaca do nosso jogador ao acordar, antes e após o treino e durante a noite, vamos imaginar, durante 10 horas ou 12 horas, se multiplicarmos isso por 12, temos acesso a mais de 10 milhões de dados desse jogador num dia. Treino são utilizados sistemas GPS que recolhem a 15 Hz. 15 Hz vezes 90 minutos de um treino de futebol, 81 mil dados. Jogo, os sistemas que vão ser utilizados no próximo Mundial, daqui a uma semana, como eu vos disse, 25 Hz. 25 Hz vezes 90 minutos de um jogo de futebol, 135 mil dados. Gold standard para sono e atividade física é 60 Hz, 60 registros por segundo. Se o nosso atleta dormir 8 horas, 8 vezes 60, quase 2 milhões de dados. Se o nosso atleta acordar às 8 e se deitar às 20, teve 12 horas acordado, se multiplicarmos 12 por 60, quase 3 milhões de dados. Se nós somarmos tudo isto, só de um único jogador, temos 15 milhões de dados diários. 15 milhões de dados diários. Nenhum de nós que está aqui consegue processar 15 milhões de dados diários. Porventura, temos colegas da informática, colegas das engenharias ou colegas nossos que sabem trabalhar em softwares de programação que conseguem processar estes dados. Mas mesmo para processar 15 milhões de dados de todos os jogadores de uma equipa de futebol, esses softwares demoram 3 ou 4 dias para processar essa informação. E 3 ou 4 dias é o suficiente para o nosso atleta se lesionar, é o suficiente para nós perdermos um jogo, é o suficiente para nós sermos despedidos. Então, como é que nós podemos resolver isso? Com inteligência artificial. Hoje em dia, nós temos sistemas que nos acompanham nos nossos telemóveis, nos nossos relógios, nos nossos computadores, que são capazes de processar toda esta informação em tempo real. E estes sistemas vão conseguir que os treinadores tomem decisões mais fundamentadas. Porquê? Porque vão conseguir detectar um valor irregular de variabilidade da frequência cardíaca, quer dizer que aquele jogador não está devidamente recuperado, eu, treinador, tenho que ter atenção a isso. Ao fim de 2, 3 meses, vão conseguir predizer o output que o meu jogador pode dar em determinado exercício de treino, vão auxiliar o treinador a melhor gerir o microciclo de treino de acordo com o dia de jogo, vão detectar que houve uma semana em que o jogador não dormiu bem, porventura está demasiado fatigado, e vão detectar que um jogador, após treino, passa a tarde toda sentada e está totalmente a comprometer a recuperação dele. Eu tenho a certeza, a partir do momento em que nós começarmos a utilizar inteligência artificial nestes procedimentos, nós vamos assistir a níveis de performance nunca vistos anteriormente. Para terminar, porque já estou um bocadinho atrasado, trago aqui um exemplo prático. O que é que eu fiz? Peguei numa ferramenta de inteligência artificial e simulei um microciclo de treino. Peguei num atleta, disse que idade é que ele tinha, que posição onde ele atuava e disse, domingo, qual era a variabilidade da frequência cardíaca, quantas acelerações ele fez, que distância percorreu, quantas horas dormiu, qual era o índice de fragmentação do sono. Fez um CMJ no treino, quantas acelerações fez em treino, distância percorrida. E depois perguntei-lhe se, ao longo da semana, nestas variáveis todas, ele detectava alguma irregularidade que a equipa técnica tinha de ter atenção. Depois, expliquei-lhe isto tudo, carreguei no play e vamos ver qual é a resposta que ele me deu. Em questão de segundos. 2 segundos que ele demorou para me dar a resposta.
O que é que ele me diz então? Que detectou um decréscimo na variabilidade da frequência cardíaca e no salto contra movimento que ele dá no início do treino, detectou um valor irregular do índice de fragmentação, e ainda detectou que o jogador houve um dia que passou demasiado tempo em comportamento sedentário e que isso pode ter efeitos negativos na performance. Eu perguntei-lhe, o jogador está apto para jogar domingo ou tem um risco de lesão? E ele também, em questão de segundos, vai-me dar uma resposta. Vamos ver o que ele diz. Baseado nos dados que eu lhe dei, há determinadas preocupações que podem aumentar o risco de lesão. Ele diz, o jogador poderá estar apto, mas há potenciais riscos que podem aumentar esse risco de lesão. Obrigado a todos. Depois estou disponível para as questões que me queiram colocar. Agora deixo. Preciso que eles mudem ali. Ah, não está. Digamos com o teu. Está a dar a imagem daquele? Pode ser assim? Tem mais para lá. Eu acho que vim trazer os problemas técnicos aqui. Não vou estar a utilizar o meu computador. O meu IA é um bocadinho diferente. A VO, alguns de vocês conhecem, eu criei há 11 anos atrás. Ao contrário do que se julga, aquilo depois foi vendido a um grupo americano e é utilizado para dados. E recentemente desenvolvi uma coisa que analisa fãs na ordem dos milhões para a NBA. Ou seja, a NBA agora é o meu cliente maior. Eu tinha preparado aqui uma apresentação ligeiramente diferente. Vocês iam ver o meu agente que funciona diariamente, responde aos meus WhatsApps. Já enganou a minha mulher várias vezes. Já enganou o meu filho também, a dizer que eu ia buscar à escola e, por isso, a culpa provavelmente não foi minha, se ele respondeu. E ela ia corrigindo a apresentação. Por isso, o que ela não vai fazer, vou ter que ser eu a fazer. Apresentando-nos, pronto. O meu nome é André, sou um autodidata, empresário, pai e treinador, não acabei o curso. A minha primeira empresa foi aos 15 anos, sempre na ordem da tecnologia. Era o típico geek que faz desporto. Comecei a jogar futsal para perceberem, assim, já tarde, aos 27, aos 30 estava na primeira divisão, à baliza, que é onde a gente se mexe menos e somos mais observadores. E uma das coisas, como eu aí ia já corrigir, era a palavra treinador. Eu não sou treinador, eu dou apoio a guarda-redes e à equipa técnica. Porquê? Porque uma das maneiras de me aproximar, porque a tecnologia tira muito tempo, e uma maneira de me aproximar com o meu filho foi, gostas de desporto, o que é que queres fazer? Quero ir para o futsal? Então siga. Então vou virar treinador de guarda-redes, já que fui guarda-redes, estou com a equipa e passo mais tempo com ele. Tudo o que é IA, para mim hoje em dia, que já começo a falar muito sobre ela, porque eu já funcionava com ela antes dos chat GPTs, eu acho que entramos nesta fase. Ou seja, vocês ouviram o professor, milhões de dados, tudo o que é informação, a gente entrou nesta fase. Ou seja, isto é para quem quer, já não é só para quem sabe. Ou seja, se eu tiver uma ideia ou um conceito, eu consigo criá-lo. Não consigo criá-lo da mesma maneira que digo ao miúdo, puto, isto agora é um livro, tu vais para ali, finges que vais estar à baliza, passas para o Sandro e o Sandro chuta a baliza. E o que é que ele faz? Chuta a baliza. Pronto. Tem que haver uma maneira e um rácio de conversar com o IA, a maneira como nós passamos comandos. E o que é engraçado é que muito da minha prática como treinador ou como líder dentro das minhas empresas é muito semelhante. Ou seja, o menos possível dualidade, mas acima de tudo um objetivo. Ou seja, queremos fazer alguma coisa. Então o projeto que eu trago aqui, e foi o que eu decidi, vou fazer qualquer coisa rápida para mostrar o que é que qualquer um de vocês desta sala conseguiria fazer.
Pronto, o meu projeto, o meu do yourself é o Gonçalo, é o meu filho, tenho que o educar para o resto da vida. Como disse, arranjei maneira de o estar a treinar. Algumas destas imagens que vocês estão a ver aqui já é de uma plataforma que nós fizemos para os miúdos, e os miúdos chegam lá, veem os clipes, veem tudo, está tudo automatizado. Só para verem, tudo o que é da primeira divisão de futsal ainda é feito pela VO, para os clubes. E neste momento esta plataforma é capaz de estar um bocadinho acima do que estou a servir a eles. E uma das questões que aparecia muito era esta, durante o treino. Ele não me trata por pai no treino, trata-me por mister, mas pronto. Uma das coisas que ele diz é este: para que é que serve este exercício? Ou seja, porquê é que eu tenho que fazer este exercício? Porquê é que estás-me a obrigar a ir abaixo, a subir? E, pá, isso não acontece no jogo. Não. Então o que é que eu decidi fazer? Pá, e aqui, isto foi só durante a noite, depois da viagem que ainda tive que ir à Espanha e voltei hoje. A ideia simples era: eu dou-lhe um exercício de treino filmado. Ele captura o que é feito no exercício de treino, e eu tenho os 42 jogos que nós fizemos esta época. Ele vai a todos os jogos e vai identificar aquele momento. Ok? E nasceu o protocolo Guerrocha, guarda-redes optimizado por computação humana e artificial. Como é óbvio, isto é o nome de ChatGPT, eles são muito bons a dar nomes. Para mim chamava-se só protocolo V13 e era suficiente. Com Computer Vision ficava-se uma cena mais engraçada, mas para os miúdos não resultava, e estas coisas, quando eu faço, eu gosto de fazer também para os miúdos. E basicamente o que fiz foi: ele captura o vídeo, identifica determinados movimentos, e neste caso até fez 1,66 m, foi jogo contra o Benfica, mas com um erro, porque eu também não dei muito prompt, né? Ou seja, aqui o movimento é ao contrário. Primeiro faz a defesa baixa e depois é que levanta para o segundo pau para defender. Pronto. No exercício era ao contrário, ele começava numa posição alta com mão alta, veio ali a biometria e depois executava. E isto foi pedido simplesmente desta maneira como eu estava a falar convosco. Ou seja, neste caso eu não uso ChatGPTs, vocês já devem ter ouvido falar da Anthropic, essa empresa que anda a fazer milhões e milhões e milhões, que anda a comprar computação à SpaceX. Finalmente o senhor da Tesla vai ficar muito, muito rico. E ele construiu-me isto. Como é óbvio, em algum dos passos, eu conhecendo a tecnologia de tracking, eu soube o que é que tinha que pedir. Eu disse-lhe: ok, vou-te dar um vídeo, vais usar o MediaPipe com o Byte Tracking, que são 2 modelos de tracking, e vá lá. E acho que a maior parte de vocês, como treinadores, sabe. Depois é que eu pensei, realmente tinha aquela coisa que eu vou ter que desenvolver isto mais a fundo. Encontrar o que a gente faz no treino e levá-lo para o jogo, e vice-versa, é uma das lacunas que está a haver neste momento no desporto. E assim, olha, já tenho mais um projeto engraçado para me divertir. Mas isto é uma coisa que vocês podem fazer. Ok? Agora, regras. É fácil? Não. Como viram, isto teve ali 1 hora de trabalho e não está a 100%. Tem um metros reduzido. O computador que fez isto, pelo visto, não consegue se ligar ao projetor. É preciso a noção de, como treinador, passar-lhes como se estivesse a falar com um dos vossos atletas. É igualzinho. O atleta acabou de chegar ao clube. Se vocês falarem com um IA, um ChatGPT, um Gemini, um Claude, da mesma forma, se a abordagem for essa, as coisas funcionam. Ou seja, por isso é que esta analogia ao treino. Agora, aquela frase que está ali em cima era uma das coisas que o meu agente tinha que mudar. Ou seja, aquilo é totalmente errado. Ou seja, nós não treinamos um guarda-redes, não é exatamente igual a programar com o IA. Mas a maneira como a gente tem o critério de treino, se utilizarmos com o IA, para ela fazer isto, está uma coisa para nós no nosso dia-a-dia, aí já dou um certo, já um check. Ou seja, se eu disser, vais entrar, Gonçalo, tu vais entrar, a gente está já contra o Sporting, tu vais entrar e vais defender tudo, provavelmente não vai defender tudo, vai sofrer frustração, idem. A mesma coisa com os chats GPTs da vida, que é, se eu disser, olha, cria-me um software, só isto é tão abrangente que ele não vai desenvolver o que vocês querem. Se a gente entrar no modelo de, ok, postura base, vamos fazer extensão sempre que for bola ao segundo pau, e sempre tiver circulação lateral, quero o teu corpo com uma das mãos em cima, pelo menos é do lado do poste. Isto é suficiente para ele ter 12 anos, por isso também não posso ir muito a fundo com ele.
é o suficiente para quando ele se desloca, estar a fechar balizas, já me está a fazer metade do trabalho. Com o IA é a mesma coisa. Código por etapas interativo. Primeiro, objetivo. Eu quero fazer um software que eu possa dar um clipe de exercício. O clipe é filmado de frente. No meu caso, até era atrás, até foi mais difícil. E depois, tem 3 ou 4 jogos, onde eu quero que tu procures o movimento do corpo do meu atleta no clipe. Ok, isto é meio confuso, mas já dá. Ele faz. E até nós temos a certeza que este bocadinho está certo, nós não saímos desta ideia, que este é um dos problemas do ChatGPT. Quem já tentou fazer imagens? Carga na imagem, quer. Olha para lá que o meu amigo a fazer o pino. Não posso mexer em pessoas que não sou tu. Não, sou eu, esta foto é minha. E ele, puma, faz a imagem. Mas se calhar se tivesse um unicórnio, o casaco verde era muito mais giro. Ele mete um casaco verde e um cavalo atrás. Não. Tem que ter um corno. O gajo mete um corno no miúdo. Pronto, é isto que não funciona. Ou seja, sempre que nós damos um determinado comando, nós temos que executar tudo. Ou seja, mete o casaco verde na pessoa e mete o chifre no unicórnio. Neste caso não, porque é um cavalo. Mete no cavalo para ele ser um unicórnio. Pronto. E o IA funciona muito assim. E quando vocês começam a olhar para aquele chat GPT da vida, tem o vosso Excel com o microciclo, e em vez de estar a dizer, caga todos os meus Excels e resolve-me isto e faz-me os exercícios para o resto da semana. Mas fizerem, não, eu tenho 3 Excels, neste Excel fiz assim, neste Excel fiz assado, neste Excel fiz cozido. Eu quero que uniformes tudo e prepares o ano inteiro de exercícios. Mas não inventas exercícios, ou usas os meus. E ele, pof. Mas eu agora quero que faças exercícios. Errado outra vez. Eu agora quero que tu olhes para os exercícios, caracterize os exercícios, que é o que vocês fazem, né? Quando estão a preparar uma semana, olha, quero um exercício com mais intensidade, que é só demorar 5 minutos. Se vocês fazem isto, têm que pedir desta maneira ao IA. No momento em que vocês fazem isto, aquelas contas à borla do ChatGPT, do Gemini, ganham um poder imenso. Aquele medo todo que se anda a trazer sobre o IA deixa de ser medo, porque passa a ser uma software que vos torna melhores. Software que vos torna melhores. E entramos nisso, né? O sucesso não se improvisa no momento da defesa, no caso do Gonçalo, ou num pedido ao ChatGPT. É a consistência das bases que cria e que dita o resultado. Se nós formos coerentes e se tivermos objetivos da maneira como pedimos as coisas, sai certo. E é tratar os filhos como se não fossem os nossos. Porque eu, antes de ser pai, ouvi aquela história assim, foda-se, aquele pai, puta, anda aí a correr de um lado para o outro e não para quieto, o pai não consegue chegar a ele, para quieto. Quando tive o meu é que eu percebi o que se queria dizer, né? Que dizia, o meu para quieto, ele não parava. Pronto, por isso, no momento em que vocês percebem o contexto onde estão, inserem o conteúdo, ou inserem a comunicação da forma que eles entregam o que pretendem. E quando fazem isto, pronto, é um novo mundo. E aí resolve-se um dos problemas que eu já tentei resolver quando trouxe o VO, que era a questão da facilitação da análise, onde também aprendi que a automatização da análise não é propriamente o caminho. A análise qualitativa tem mais valor que a quantitativa. A IA compra o tempo que os treinadores nunca tiveram. Okay? Aquele tempo que vocês dizem, eu não tenho tempo para estar a criar exercícios ou para ir para um treino já preparado. Resolve, porque ele pode estar a fazer isso por vocês quando estão a dormir. Aquele tempo que vocês não têm a pesquisar clipes, por exemplo, o Claude tem uma extensão que se liga ao Google Chrome, e ele próprio anda lá no YouTube à procura de exercícios. Depois retira-os, cataloga-os todos no Excel e a partir de sempre que vocês precisarem, só têm que ir ao Excel. Se não quiserem o Excel, pedem ele para ir ao Excel para ir buscar determinados exercícios que ele já fez anteriormente. Só esta pesquisa online, que ocupa tanto espaço, acaba por criar ali um livro de receitas. Sempre que vocês precisam, podem ir para validar. Ok, mais umas horas ganhas. Pois eu acho que é isto, meu. Acho que eu estou a ser rápido. Lá está. Eu acho que têm que arriscar e entrar em campo com mais um. Ou seja, nós no futsal temos o 5-4. No handball agora também já se tira ao redes. Eu acho que é não ter medo. A primeira resistência ao IA é ser assustador, parece que não dá para todos. É uma coisa que foi feita para praticamente toda a gente. Ao ponto que nós já não fazemos prompt, nós já escrevemos para ele como se estivéssemos a falar com uma pessoa. Ou seja, eles humanizaram a maneira de dar as ordens, nós já não temos que estar a fazer promptings enormes. Nós dizemos, eu preciso disto feito, desta maneira, com estas regras. Por isso eu acho que se há altura para o fazer é agora. Ou seja, arrisquem, experimentem,
porque os resultados que vão obter, no fundo, realmente vos pode mais espantar do que assustar. Está feito. Fica ali. Ora bem, então antes de mais, muito obrigado, Nuno, e obrigado, André, pela vossa presença. A Carolina já o tinha feito no início. Obrigado pelas vossas apresentações. Da próxima vez não te vou convidar, André, convido o teu agente, que já percebi que é mais divertido do que tu, já estavas à espera desta piada. Não temos já muito tempo neste painel e, portanto, certamente algumas pessoas querem colocar algumas questões, mas vocês passaram uma mensagem muito clara e a minha pergunta é, no fundo, é para vos permitir vocês reforçarem um pouco a mensagem que passava. Tu já falaste agora um pouco sobre isso, André. Não teve mais tempo, não estava no teu stress e, portanto, pode fazer de outra forma. E a pergunta é muito simples e tem a ver com... Temos aqui uma audiência presencial e à distância completamente heterogénea, de diferentes modalidades, diferentes níveis, diferentes escalões etários. Se vocês tivessem que elencar 3, 4 passos, desde o mais simples ao mais complexo na utilização da inteligência artificial, como é que vocês recomendariam que as pessoas começassem, que ainda não começou ou que ainda não experimentou, ou aqueles que já tentaram fazer alguma coisa, mesmo que não seja na área do treino desportivo, o que é que eles deveriam fazer? E eu, se calhar, passo primeiro aqui para o Nuno, para o André poder descansar um bocadinho. Ok, obrigado pela questão, Pedro. Mais uma vez realçar e agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu ia responder a essa questão do ponto de vista dos profissionais de desporto, porque a maioria dos que estão aqui é profissionais de desporto, e muitas vezes pensamos que é impossível nós atingirmos os skills, por exemplo, que o André tem. E isso não é bem verdade e nós devemos desenvolver esses skills. Porque, como o André disse, isso vai facilitar imenso o nosso trabalho e eu mostrei-vos várias plataformas para isso, desde a otimização da carga de treino. É muito difícil vocês gerirem a carga de um plantel inteiro e a inteligência artificial possibilita fazer isso, questão de lesões, análise da performance e por aí fora. E eu ia para as competências que um treinador deve desenvolver a este nível. Para já é ser literado do ponto de vista dos dados. Com isto não quero dizer que todas as pessoas que estão ligadas ao desporto têm de ir fazer um curso de engenharia, não têm, mas devem saber procedimentos simples de dados e como trabalhar com esses dados. Até para melhor relacionarem-se com pessoas como o André. Está bem que o André tem alguma experiência de treino, mas muitas vezes quem está ligado à inteligência artificial não tem experiência qualquer de treino. E para essas pessoas, desenvolver uma ferramenta pode ser incrível, e desenvolver uma ferramenta que dá para medir quantas vezes é que o meu jogador levanta o braço. E nós, enquanto treinador, olhamos para aquilo, mas qual é a mais-valia que isso me dá? Nós temos de perceber de dados para dizermos a essas pessoas que desenvolvem aplicações aquilo que nós queremos. Então, nós não temos competências, conseguimos ganhar competências base e pedimos-lhes uma tarefa. E eles que não percebem tanto de desporto vão conseguir desenvolver uma plataforma que está ao nosso alcance. E outra coisa, que é não dependermos excessivamente disso. Ok, nós podemos utilizar para responder aos nossos WhatsApps, para responder aos nossos e-mails. Se chegamos a casa e não sabemos o que cozinhar, perguntamos-lhes, olha, eu tenho batatas, feijão, tenho carne, o que é que eu posso cozinhar? Ele me dá imediatamente uma receita, mas não podemos confiar cegamente naquilo. Eu não sei se vocês se recordam, mas há cerca de um mês surgiu uma polémica que até apareceu na Bola e no Record. Tinha sido o Alberto Moreno, que já foi selecionador espanhol, que tinha sido despedido por utilização excessiva de ChatGPT. A questão não é ele utilizar o ChatGPT ou usá-lo excessivamente. A questão é como é que ele utiliza o ChatGPT. E consoante as perguntas que ele faz, a resposta do ChatGPT é totalmente diferente, tal como o André estava a dizer. Vamos imaginar que eu perguntava ao ChatGPT como é que nasceu, qual é que foi a origem do universo. Se eu lhe disser, tenho 6 anos, ele dá-me uma resposta. Se eu disser que sou uma pessoa ligada à ciência, ele dá-me outra resposta. Se ele disser que sou uma pessoa com algumas crenças católicas, ele dá-me uma resposta. Nós temos de pensar muito bem na questão que lhe queremos colocar,
Mas para isso temos de ser literados do ponto de vista de dados. Ou seja, se nós percebemos da nossa modalidade e do nosso ecossistema, conseguimos mais facilmente fazer as questões do que se for outra pessoa qualquer a fazer as questões por nós que não percebem aquilo que nós estamos a dizer. E nós dizemos esse ecossistema ao ChatGPT, ou ao Copilot, ou ao Gemini, explicar detalhadamente qual é que é o nosso papel. Eu faço isto nas minhas aulas. Eu estou a passar ao pé dos meus alunos e eles fecham todos os portáteis. Eu não vos proíbo de utilizar a inteligência artificial. No entanto, vamos fazer aqui um break para eu vos ensinar a utilizar a inteligência artificial de forma correta. Porque não vale a pena estarmos a fugir. Nós temos de abraçar, mas de abraçar corretamente. Muito bem, André, passa. Sabes, quando eu vi essa notícia, a primeira coisa que eu pensei foi como é que ele foi apanhado. Porque, muito provavelmente, entrou na situação que o IA oferece, que é a preguiça. Okay? Provavelmente deve ter feito um copy-paste direto de um e-mail, e eu depois já sei o que é que aconteceu. Foi realmente um e-mail e a pessoa não tinha sido escrito por ele, e aí começou, entre os resultados e etc., começou o resto da conversa. O IA não está, e no meu ponto de vista, eu acho que a utilização do IA, por exemplo, no desporto, recentemente, eu achava, e está aí o pai de um atleta meu, eu achava que a equipa técnica está-se a esquecer dos miúdos nas trocas. Mas conversei contigo sobre isso. Então, uma aplicação fácil de fazer e vocês são treinadores, eu já dei muito curso de análise a treinadores de várias modalidades, é a capacidade que têm de se envolverem durante o jogo versus a capacidade que têm de ter um critério igual, de início ao fim, independentemente do resultado, da pressão e etc. Então, pedir para, eu tenho X jogadores no banco, X jogadores no campo, sempre que eu clico num, ele vai para o banco, sempre que eu clico no que está no banco, ele vai para o campo, marcas-me o tempo que ele está dentro, marcas-me o tempo que ele está fora, e melhor ainda, já que estamos a conseguir fazer isso, também quer saber o tempo total que ele está no banco e o tempo total que ele está em jogo. Se eu tenho os tempos ativos, para perceber até que ponto é que o rácio de descanso dele é maior. Eu não preciso saber de dados, para só olhar e vir, estou a deixar um miúdo 7 minutos dentro de campo, estou a fazer qualquer coisa mal. Ok? Então eu acho que a utilização do vosso senso comum como treinadores, de problemas que vocês acham que neste momento não estão a conseguir resolver, é aqui que a tecnologia entra. E mais do que o entendimento do próprio dado, eu perceber do modelo Gwen, ou, entre outras coisas mais técnicas, é até que ponto é que a informação que vocês conseguem construir com uma pequena aplicação vos realmente ajuda. Agora, não podem entrar com alguns treinadores que conversam comigo, depois eu falo disto, eles vão logo experimentar. O que vocês fazem é para vocês, não é para vender. Porque no momento em que entram na criação de software para vender, é um mundo completamente à parte. Por isso, sempre que fazem algo para vocês. E realmente, não venha o treinador, mas isso era muito fixe se fizesse isto. Não. Vocês mantêm o foco e desenvolvem apenas para vocês. E aí os resultados, como passam a ser pessoais, e não são um resultado corporate ou capitalista, acabam por estar a criar ferramentas que realmente fazem uso e que são uma extensão do vosso trabalho. E aí que eu vejo, para mim a parte mais difícil é tu deixares de perceber quando é que estás a construir uma coisa só para ti e de repente estás a achar que estás a construir para todos e estás fora já do momento. E no momento em que tu consegues ter esse foco, lá está, a mesma coisa quando treinamos atletas. No momento em que tu tens esse foco e estás a construir uma extensão de ti, a tua equipa é uma extensão do teu jogo, vais começar a ter resultados. E aí sim, se me perguntas, o difícil é não te deixes ir, se queres só fazer isto, faz só isto, quando finalizares esse, passas ao passo seguinte. No fundo é a velha história do passado, eu vi aquele exercício que aquele treinador fez, é muito giro, eu vou utilizá-lo, ele não funciona no meu treino, pois porque não fui eu que o fiz e eu não percebi qual é que era o objetivo. É exatamente a mesma coisa com a inteligência artificial. Tem que ser bom para mim, para aquilo que eu preciso. E agora, vou ser muito rápido, já vi que o tempo a rolar. Por exemplo, tenho estado a pedir muito para eu criar uma plataforma que gere exercícios automáticos. Eu, para mim, tenho esse problema, não há receitas. Eu mais facilmente iria criar uma plataforma que categorizasse os exercícios que lá tens e depois criar uma comunidade que, de repente, estão todos a servir-se uns aos outros, do que propriamente agora vou pôr... Porque ele faz, o problema é que ele não sabe para que é que está a fazer. Né? Depois entras nisso. Ele acha que está a fazer um exercício para miúdos 18
e tu és um treinador de miúdos 12. Então a adaptação é 0. Tu tentas fazer aquilo, tu erras como treinador. Mas vais dizer, mas foi o ChatGPT que disse que isto estava correto. Ok. Só Muito fazer, bem. só fazer um Claro, parênteses, claro, Pedro, força. porque no fundo o melhor treinador não é o que usa a melhor tecnologia, é o que usa mais a tecnologia, é aquele que usa melhor a tecnologia. E acho que isto é que é a palavra-chave. Totalmente de acordo. Bom, perguntas da vossa parte. Temos aqui 1 minuto e 42, 41, 40, 39, 38. Perguntas da vossa parte. Há ali uma, pelo menos. Olá, boa tarde. O meu nome é Miguel Freitas, sou treinador do Iliabo e também um adepto das novas tecnologias. E já brinquei com a IA, já fiz uma aplicação para registrar os treinos e uma série de coisas. A minha questão é, pela minha experiência, esse passo acarreta alguns custos, nomeadamente em termos de alojamento, em termos de bases de dados e por aí fora. E normalmente os clubes não estão dispostos a pagar essa aplicação, ou seja, esse custo normalmente é refletido diretamente no treinador. Para além disso, há a questão da segurança, porque o que vocês estão aqui a falar basicamente, para além das ferramentas que já mostraram, o desenvolvimento da IA através do prompt, é o chamado code vibing, também tem questões de segurança que podem ser comprometedoras, uma vez que, por exemplo, na formação estamos a lidar com crianças e estamos a pôr dados podemos estar a pôr dados de crianças e de atletas na internet. Gostava de saber o que é que vocês pensam sobre isso. Então, olha, uma boa questão. Ainda por cima agora estou a tentar criar um plano para uma base de dados gigantesca de crianças, e esse problema já foi posto, mas vamos deixar essa para o último. Os custos existem, têm que existir. Se eu precisar de tirar um custo de engenharia, vai-me custar dinheiro. Não há nada à borla. Se querem começar a utilizar IAs mais a sério, a conta de 20 euros não dá, nem 17 dólares. Mas os níveis de segurança são fáceis. Ter num servidor à borla é fácil. Ter num... Versals, existe uma quantidade deles. Se eu preciso um dia destes, digo-vos como é que vocês podem fazer isso tudo sem custos. A segurança, da mesma maneira que é uma das coisas que se esquece. Pronto, o vibe coding, que é esse coding, eu não faço vibe, faço engineering coding, é porque ninguém no final se lembra. Eu acho que o meu software pode ter um problema de segurança, podes fazer uma avaliação que a gente chama de um code review para ver se, no momento em que a gente dá este comando, ele vai pesquisar o mesmo que outro qualquer que queira tentar entrar no sistema. Relativamente ou seja, há formas fáceis de resolver, e aí é que a não informação da internet não ajuda. Ou seja, tudo parece, a gente vê um youtuber, ele faz aquilo em 30 minutos e não ensina o workflow. Okay? Estes workflows existem e são mais básicos do que parece. Relativamente aos dados, sim, eu acho que vai haver agora problemas graves já está a haver, com os TikToks e Instagrams antes do IA estar a aparecer, os miúdos a publicarem coisas nos balneários, vídeos a serem mal utilizados, aquele miúdo faz uma falta naquele, o pai daquele miúdo agarra naquele vídeo, mete na internet. Existe uma quantidade de situações que nós temos que nos preparar para elas e não esperar que a lei as resolva, porque não vai resolver. A lei, quando aparecer, já vai ser tarde demais. Então acho que aí também já cabe cada vez mais aos treinadores essa educação aos pais. Mas isso já é outro congresso. Uma das coisas que nós fizemos com a utilização da tecnologia lá foi trazer os pais para junto do que acontece, para a envolvência do vídeo. Ao ponto, qualquer vídeo que os miúdos coloquem, porque, como vocês viram aqueles clipes, a plataforma faz logo um 9/16, os miúdos realmente podem clicar num botão e aquilo vai para uma rede social, ou seja, aquilo é tudo automático feito para eles. Só que os vídeos que vão só são vídeos positivos. Cabe à plataforma que eu fiz bloquear tudo o que é negativo. Nem o pai consegue comparar o miúdo dele com outro miúdo. Então o que é que este ecossistema fez? Uma educação dos pais. Ou seja, os pais começaram a compreender melhor a razão do que é um mau momento e um bom momento, porque começaram a conhecer melhor o jogo. Porquê? Porque agora o treinador teve um bocadinho mais de tempo, do tempo que não tem, para falar aos pais. Então eu acho que esse problema não vamos conseguir fugir dele. Para vocês perceberem, nós conseguimos capturar qualquer perfil online na Upers. Sabemos quem é
e conseguimos fazer um vídeo dele a falar com o tom de voz dele para uma filha, ou seja, é uma coisa assustadora. É muito assustador. E eu acho que as coisas vão escalar a nível das redes sociais, mas mais uma razão para, se a gente usar a tecnologia, que seja na antecipação, e muitas das vezes a antecipação é a educação de quem faz mal agora. E eu vi há bocado o Mister a falar dos pais, pareciam que estavam melhores. Eu este ano, eu fui, não sei se vocês viram a notícia do Merlin, o Sporting dela já contra a minha equipa, quando o Merlin, o filho estava a jogar, não teve a melhor postura com o árbitro. Ou seja, então temos um pai que é jogador, capitão de seleção, a ter um comportamento menos bom. Nos jogos a seguir já foi uma pessoa completamente diferente, está bem? Teve o susto, corrigiu e foi reeducado. Eu acho que falta muito essa educação depois no que é o desporto fora do atleta. E esta questão do IA, eu acho que vai encaminhar-se muito para aí. Uma das ajudas no desporto, e que acho que os treinadores têm que estar focados é nisso. Não me queres complementar? Eu posso complementar do ponto de vista da ética do atleta, que nós falamos muitas vezes na monitorização. Ok, os dados dos jovens vão para lá, mas será que também os atletas de alto rendimento se sentem confortáveis a ser totalmente monitorizados? E, nomeadamente, quando nós falamos numa monitorização 24 horas por dia. E eu posso dizer que há cerca de 10 anos rebentou esta polémica na NBA, porque houve algumas equipas da NBA que queriam utilizar os dados fora de treino para renegociarem os contratos dos atletas. E houve atletas que se mostraram intransigentes, totalmente contra, mas houve alguns que se mostraram a favor. E até houve um que era o Sean Livingston, que disse que se houvesse essa monitorização 24 horas por dia, se calhar ele não tinha tido a quantidade de lesões que tinha tido. E vou ao encontro daquilo que o meu colega estava a dizer agora. Acho que há duas palavras-chave, que é a educação e a transparência ética. Educação, porque nós, desde base, temos de dizer aos miúdos qual é as mais-valias do estarmos a monitorizar. E mesmo quando são adultos, fazer reuniões informais, conversas informais com eles, para eles perceberem que esta monitorização não é para os controlar, é para os ajudar. Não é para os monitorizar excessivamente, é para os potenciar. E agora até há um termo muito interessante nos Estados Unidos, que é o Invisible Monitoring, que é a monitorização invisível, que é qualquer forma de monitorização que nós selecionarmos tem de ser uma monitorização que seja o menos desconfortável para o atleta. Ele não pode sentir que está a ser controlado, ele não pode sentir que está a ser monitorizado. Muito bem, muito obrigado. Estamos aqui já fora de horas. Portanto, agradecer aqui ao Nuno e ao André a sua participação e acho que merece uma salva de palmas. Obrigada aos três. Peço a Walter Pinheiro, vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da Confederação de Treinadores, para entregar um brinde a todos, para depois fazerem ali uma cerimónia. E eu começo por me despedir desde já de vocês todos, porque depois passo a palavra ao Pedro Sequeira só para um minutinho de cerimónia de encerramento. Mais umas palavrinhas do nosso presidente.